Oi, turma, tudo bem com vocês? Aqui é a Tia Rose. Hoje nós temos uma aula de matemática. Vamos continuar falando sobre tudo que a gente aprendeu. Falamos nesse capítulo sobre horas, sobre temperatura, sobre o Oi, turma, tudo bem com vocês? Aqui é a Tia Rose. Hoje nós temos uma aula de matemática. Vamos continuar falando sobre tudo que a gente aprendeu. Falamos nesse capítulo sobre horas, sobre temperatura, sobre o tempo, sobre semestre, trimestre, tudo isso, não foi? Então agora vamos ver se você se lembra bem e consegue responder a página 76 do seu livro de matemática, porque ali tem um pouquinho de tudo que a gente aprendeu, tá bom? Então vamos lá. Ponto de chegada. Complete o quadro utilizando os conhecimentos que você adquiriu neste capítulo. Nós temos aqui um relógio. Que horas são? Você observando esse relógio, você consegue saber que horas são? Nós aprendemos bastante sobre horas, não é? O relógio nos ajuda a marcar o tempo. Aí nós temos o ponteiro menor próximo ao 11 e o ponteiro maior no 10. Nós sabemos que o relógio é dividido em 12 partes, não é? E cada uma parte equivale a 5 minutos. Então nós temos aí o horário de 10 e 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Então o horário que nós temos aí qual é? Que horas são? Que horas nós temos nesse relógio? Nós temos o horário de 10 e 50. Muito bem. Nós temos aqui o horário de início de uma atividade, que é 6 horas e 20 minutos, e o horário que terminou, que é 7 horas e 15 minutos. Qual foi o tempo de duração dessa atividade que começou 6h20 e terminou 7h15? Vamos fazer as continhas. 6h20 menos 7h15. Qual foi o horário de duração dessa atividade? Essa atividade durou quantos minutos? Quem já conseguiu descobrir? Essa atividade durou 55 minutos. Próxima. 15 dias corresponde a quantas quinzenas? Nós sabemos que uma quinzena equivale a 15 dias, não é? Nós temos 2 quinzenas a cada mês, a primeira quinzena e a segunda quinzena. Então, 15 dias corresponde a quantas quinzenas? Uma quinzena, muito bem. 6 meses correspondem a quantos semestres? Nós sabemos que um semestre tem 6 meses. Nós temos 2 semestres a cada ano, não é? Então, 6 meses corresponde a quantos semestres? 1 ou 2? Corresponde a 1 semestre, muito bem. 10 anos corresponde a quantas décadas? Nós vimos que quando nós falamos de décadas, nós estamos falando de 10 anos. Então, 10 anos equivale a quantas décadas? Uma década, que é 10 anos. 2 décadas, que são 20 anos. 3 décadas, que são 30 anos. Quanto equivale 10 anos? 10 anos vale uma década, 2 décadas ou 3 décadas? Vale uma década, muito bem. 300 anos corresponde a quantos séculos? Nós sabemos que um século tem 100 anos. E 300 anos tem quantos séculos? 100, 200, 300. Um século, 2 séculos, 3 séculos. Então, 300 anos equivale a quantos séculos? 1, 2 ou 3? Equivale a 3 séculos. Muito bem. Próximo, nós temos aqui um termômetro
dizendo bom dia e a temperatura nessa manhã, que é de 26 graus. Qual temperatura o termômetro está marcando? Ele está marcando a temperatura de 26 graus. Muito bem. Na página 78, nós vamos entrar em ação. Temos aí, ó, com base na comparação de dois conjuntos de figuras, você vai escrever as características de um polígono. Polígonos são figuras geométricas que são fechadas. Elas têm linhas retas, não é feitas por linhas tortas, elas seguem uma reta e são figuras fechadas, ok? Então vamos lá. Vamos ver agora algumas figuras e tentar descrever qual é o polígono. São formas geométricas que têm linhas retas e fechadas, ok? Letra A. Temos aqui a primeira imagem e a segunda. Polígono, não polígono. Esses aqui são polígonos. Vemos que todos eles estão fechados e as linhas são linhas retas, ok? Aqui já temos linhas com formas, linhas diferentes. Para ser um polígono, uma figura precisa ser formada por linhas retas. Olha só, essa aqui é um não polígono, porque ele não tem linhas retas. Essas daqui são polígonos, porque tem linhas retas. Então, para ser um polígono, uma figura precisa ser formada por linhas retas. Letra B, temos aqui polígonos e não polígonos. Vimos aqui que aqui estão todas fechadas. Aqui não, aqui temos linhas abertas. Para ser um polígono, uma figura precisa ser formada por uma linha fechada, ok? Letra C. Polígonos, não polígonos. Para ser um polígono, uma figura precisa ser formada por linhas retas que não se cruzam. Aqui nós temos linhas que estão se cruzando, por isso eles não são polígonos. E aqui nós temos linhas retas que não se cruzam. Então os polígonos são linhas retas, linha fechada e linhas que não se cruzam, ok? Todas as formas que tiverem linhas retas, linhas fechadas e linhas que não se cruzam, nós podemos chamar de polígonos, ok? Lado do polígono. Um segmento de reta e uma linha reta têm início e fim. Os segmentos de reta que formam um polígono são chamados de lados. Aqui, este polígono é formado por 8 segmentos de retas. Por isso dizemos que ela tem 8 lados. Nós vemos aqui, ó, que ela tem 8 linhas, 8 segmentos de retas. Então, por isso, dizemos que ele tem 8 lados. Escreva a quantidade de lados que cada polígono a seguir possui. Vamos ver o primeiro. Ó, um segmento de reta, 2, 3, 4. Então, quantos lados ele tem? Ele tem 4 lados. E esse aqui? 1, 2, 3. Quantos lados será que ele tem? E esse? Esse polígono? 1, 2, 3, 4, 5. Quantos lados será que ele tem? Ele tem 5 lados. E esse? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse aqui tem quantos lados? 6 lados. Conta aí para ver se está certinho. Tem no espaço a seguir 3 polígonos diferentes que tenham 4 lados. Então você deve desenhar 3 formas diferentes que possuem 4 lados, ok? Nesse quadro abaixo aí no número 2. Agora que já tivemos a nossa aula de matemática, vamos para a nossa aula de geografia. Nós vamos fazer a página 150 até a página 157, ok? Temos aqui, ó, ponto de chegada. Nós vamos continuar falando ainda um pouco sobre a população indígena no Brasil, ok? A tabela a seguir identifica a distribuição territorial dos indígenas no Brasil. População indígena por situação de domicílio, segundo a localização, em 2010. Aqui nós vamos ver a localização e a população indígena em áreas urbanas e áreas rurais. Áreas urbanas são aquelas áreas onde existe comércio, onde existem prédios de moradia, tudo isso. Já a área rural é uma área mais de fazenda, onde a pessoa cultiva mais alimentos, cultiva os alimentos, onde a pessoa tem uma vida mais
tranquila, ok? Então vamos lá, ó. Localização e domicílio, população total, urbana e rural. Terras indígenas, temos aqui 517.383 terras indígenas. Na área urbana, temos a quantidade de terras indígenas em área urbana de 25.963. Já na área rural, são 491.420 na área rural. Fora de terras indígenas, temos aqui 379.534 no total. Já nas áreas urbanas, nós temos 298.871 e na área rural, 80.663. O total de 896.917. Na área urbana, o total é de 324.834. Já na área rural, o total de indígenas é de 572.083. Ok? Agora vamos completar abaixo. Complete a frase escolhendo as palavras que indicam corretamente as principais informações da tabela. Vamos ver aqui as frases que podem indicar correto o que nós acabamos de ver nessa tabela. Apesar de, pontinho, pontinho, aí temos minoria e maioria, dos indígenas residirem em áreas rurais, nas terras indígenas existe uma grande quantidade de indivíduos que residem em áreas, pontinho, pontinho, urbanas, rurais e fora da terra indígena. Então você deve completar esse quadro. Será que a maioria ou a minoria dos indígenas vivem na área rural? A maioria ou a minoria? Observa aí a tabela. Qual será? A minoria ou a maioria vive na área rural? A maioria dos indígenas vivem na área rural, não é? Mas eles também vivem nas áreas urbanas. Então tem uma grande quantidade de indígenas também em áreas urbanas. Agora vamos para o número 2. Leia o texto abaixo. Brasil africano. De várias partes da África, veio a metade dos nossos antepassados. No período da escravidão, entre os séculos 17 e o século 19, de 1601 a 1900, as muitas línguas que falavam mudaram o português existente no Brasil. Da estética à culinária, dos costumes à religião. As influências também foram numerosas e permanecem. Estudos africanos no país remontam o começo do século XX, de 1901 a 2000, mas há ainda muito para ser descoberto e compreendido dessas tantas trocas de cultura. Então nós vimos nesse texto que a influência da cultura africana no Brasil é muito grande, tanto para costumes, a comida, a estética, a língua que foi modificada com o tempo, não é? Então vamos responder algumas questõezinhas. Descreva a conclusão apresentada no texto sobre as influências africanas no Brasil. Você deve dizer o que a influência africana desses povos, segundo esse texto, influenciou no Brasil. Influenciou tanto na culinária, quanto na estética, nos costumes, na religião, na língua e ainda influenciam muito com isso. A influência africana foi uma grande contribuição cultural para o Brasil, não é? Mas ainda existe parte disso que não foi descoberto, que ainda é desconhecida, ok? Aqui na página 151 nós temos aqui um pouco sobre as comidas típicas de algumas regiões do Brasil, tá? Grife o nome de cada comida típica que você já tenha experimentado. Você vai observar, ó, comidas típicas da região norte. Aqui nós temos várias comidas típicas da região norte. Comidas típicas da região nordeste. Comidas típicas da região centro-oeste. Comidas típicas da região sul. E comidas típicas da região sudeste. Ok? Então você vai selecionar e responder aqui o número 3, as comidas que você já consumiu e que você gosta de experimentar.
Na página 152, temos aqui, ó, organize um mapa conceitual ligando os broches de perguntas às suas respectivas respostas. Este mapa conceitual, depois de pronto, vai auxiliar a identificar os conceitos e temas principais tratados nesse capítulo. Então, aqui nessa página tem um pouquinho sobre tudo que nós aprendemos. Tem algumas perguntas, tá? E as respostas. Então, você deve ligar as perguntas às suas respectivas respostas, ok? Então, nós temos aqui, ó, o que é cultura brasileira? O que é a cultura brasileira? A cultura brasileira é uma mistura de culturas, não é? Então, qual resposta se encaixa a essa? É um conjunto de culturas de diversas etnias que constituem o povo brasileiro. Quais são os 3 grandes povos que compõem a base da formação populacional e cultural do Brasil? Nós sabemos que os povos que contribuíram com maior intensidade para a cultura do Brasil, que nós vimos nesses capítulos, é a influência indígena, europeia e africana. Esses 3 povos contribuíram muito para a cultura brasileira, não é? Onde se podem verificar influências dos povos indígenas? O povo indígena, em que momento que você consegue ver a influência do povo indígena na cultura? Nós vimos nas músicas, no artesanato, não é? Nos costumes, nas festas. Aí, nesses lugares, nós conseguimos ver a influência do povo indígena na cultura brasileira. Qual foi a herança principal que os colonizadores deixaram para o povo brasileiro? O que os colonizadores trouxeram para o Brasil e deixaram aqui pra gente? Além dos seus costumes, deixaram a religião e a sua língua, porque aqui, antes dos colonizadores chegarem, só existiam índios, não é? Então, eles trouxeram os portugueses, vieram e trouxeram os africanos, e todos eles incentivaram na nossa língua e na nossa religião também, ok? Onde é possível observar influências africanas na cultura brasileira? Nós podemos ver a influência da cultura africana na dança, na culinária, nos costumes, não é? Então, você deve procurar aí onde está essa resposta e ligar, ok? Além de português, quais foram os outros países que influenciaram a cultura brasileira? Você lembra que a gente falou sobre as construções, que algumas regiões do Brasil têm muita influência dos alemães, tem influência dos japoneses, dos franceses, dos italianos, não foi? Além do Portugal, teve outros países que trouxeram isso. Então, você deve pesquisar aí. Alemanha, Itália, países africanos, países asiáticos, países árabes, todos eles influenciaram também na cultura brasileira, tá? Agora você só deve ligar cada pergunta à sua resposta correta, ok? Agora, na página 156, nós temos aqui algumas imagens, ok? Temos aqui algumas imagens e você deve descrever se essa paisagem é uma paisagem urbana ou é uma paisagem rural, ok? Vamos observar bem e descrever se é uma paisagem urbana ou uma paisagem rural. A paisagem do número 1 é uma fazenda, não é? Parece uma fazenda. É uma paisagem rural ou urbana? É uma paisagem rural, não é? E a de número 2, nós temos aqui algumas placas, temos sinal, temos um asfalto, uma pessoa passeando de bicicleta. É uma imagem rural ou urbana? Apesar de ter árvores, é uma imagem urbana, ok? Imagem rural, nós podemos descrever ela como aquelas imagens onde tem animais, onde tem plantações, a cultivação de alimentos, a cultivação de animais, a agricultura, não é? Essas imagens são relacionadas às imagens rurais. Já a imagem urbana é aquela onde tem um pouco mais avançada, onde tem prédios, comércios, as pessoas andando de carro, asfalto, sinal, tudo isso representa uma imagem urbana. Então você deve caracterizar aqui as imagens rurais e as imagens urbanas, ok?
Página 157. Leia a história em quadrinhos. Nós temos aí uma história em quadrinhos. Vamos ler. Chico Bento em Privilégios da Cidade, de Maurício. Chico, não sei como você consegue sobreviver aqui, neste fim de mundo. Fim de mundo? Por quê? Você não aprendeu na escola que a terra é redonda que nem a goiaba bitelona? Assim sendo, não existe começo, meio e fim. É só jeito de dizer, você entendeu tudo ao pé da letra. Letra tem pé? Você não aprendeu na escola aqui? Tá, você entendeu. O que eu quero dizer é que aqui na vila, Abobrinha, não tem nada. Olha só a sua casa, falta tudo. Farta o que, uai? Ela tem telhado, porta, janela. As paredes estão meio curcumida, mas estão aí. Tô falando em modernidade, saca? Luz, água, gás, o básico. Carece. Não venha você com essas necroses da cidade, hein? É neurose. Viu? Então você sabe. Vive irritadinho. Por exemplo, como é que vocês conseguem viver sem luz elétrica? Lâmpada aqui não acende nem as ideias. Os personagens discordam com relação ao gosto pelo ambiente da cidade e do campo. Atualmente, o ambiente do campo não é mais descrito como nas cenas dos quadrinhos. Explique o que mudou nas áreas rurais. Agora, a região rural não é mais uma região que não contém recursos tecnológicos. A região rural agora ela apresenta recursos avançados de cultivo, de plantação, de colheita e tem acesso a alguns mecanismos de telecomunicação, que é a TV, o satélite, a internet. Às vezes não é muito boa a conexão, mas eles têm acesso à televisão, à internet, têm acesso à luz. Agora, nos dias atuais, a área rural não pode ser considerada mais uma área com poucos recursos tecnológicos. Não são tão avançados em determinados lugares, em outros são bem avançados sim. Então, a área rural não pode ser mais considerada uma área com poucos recursos tecnológicos como na tirinha, tá bom? E assim nós terminamos a nossa aulinha de hoje. Um beijo da Tia Rose e boa aula!